Então, abra a Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia de papel. Se não tiver, acompanhe que vai ser projetado ali. Hoje eu vou ler uma passagem que eu acho que todo mundo conhece. Se você não conhece, eu não sei se no The Chosen já chegou nessa parte. Porque aqui o pessoal na igreja tem que perguntar, não se conhece na Bíblia, mas no The Chosen. Chegou lá no The Chosen, não chegou? Que é quando Jesus anda sobre as águas. Chegou no The Chosen? Chegou? Poxa, não viu? Tá atrasada a Monique. Tá na primeira temporada. Mas essa passagem, ela é maravilhosa. E por quê? A gente está acompanhando a vida de Jesus num The Chosen da vida, da Viva, a partir do Evangelho de Marcos. E na semana passada a gente ouviu, né, sobre a história do semeador que sai a semear, que semeia em vários solos, que na verdade é o nosso coração que muda, né? E o texto de hoje é muito interessante porque ele diz assim, ó: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Deixa eu fazer algumas pausas aqui, como eu sempre faço. Nós estamos falando do que eles chamavam de Mar de Genezaré, ou Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago, mas ele é tão grande, que eles chamavam de mar. Se você for a Israel hoje, lá tem ainda o Mar da Galileia, preservado até hoje, e é um lago tão grande, é como se a gente fosse assim, sair do Rio de Janeiro e até Niterói, atravessando a Baía de Guanabara. É mais ou menos a mesma distância. Então esse mar aí é um grande lago, mas eles chamavam de mar. E na realidade, a palavra mar aqui é tsaleia. Depois eu vou explicar um pouco o que significa tsaleia, que é uma palavra importante. E aí, com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora, olha o que acontece, outros barcos os seguissem. Então o pessoal que tinha um barquinho, que tinha mais dinheiro, foi tudo atrás de Jesus, pegaram o seu carro da época e foram acompanhar Jesus até o outro lado, né? Então tinha um grupo de pessoas aqui, não sei se isso apareceu no The Chosen, os discípulos estavam sozinhos, mas tinha mais gente no lago, no mar, enquanto Jesus atravessava para o outro lado, né? Talvez alguém no tempo de Jesus fosse falar assim: Senhor, tem uma multidão lá, tu vai deixar a multidão? Pois é, o ministério de Jesus é dinâmico, ele vai andando de um lugar para o outro e não dá para ele ficar fixo num lugar, senão ele não consegue compartilhar a palavra com outras pessoas, né? E aí ele atravessou, um grupinho de barco foi atrás dele. Logo uma forte tempestade se levantou, o que é muito interessante, porque naquela região não chove tanto, né? Mas uma tempestade começou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Gente, naquele tempo não tinha tecnologia, aparatos marítimos. Hoje o Mazinho estava me mostrando num dia desse aplicativo que mostra onde os peixes estão, né? Então os barqueiros vão tudo atrás dos peixes. Nesse tempo não tinha nada, os barcos eram muito simples e quebravam com muita facilidade, na verdade. Então você imagina que o que acontecia é que os ventos que corriam pela montanha ao redor do lago, eles vinham com tanta força que começava a criar ondas. As ondas, às vezes, até hoje, são muito fortes mesmo, assim como na Baía de Guanabara. Às vezes tem barco que quebra. Hoje em dia, na Baía, some, né? Então, nesse tempo aqui, você imagina, eles com as condições precárias que tinham, no meio do mar, e uma tempestade forte pegando eles. Bom, e aí você fala assim, o que Jesus estava fazendo nessa hora? Jesus estava desesperado, orando, com as mãos levantadas. Não, olha o que Jesus estava fazendo. Jesus dormia na parte de trás do barco. Quem é assim, que dorme muito, tem a facilidade de dormir no meio do temporal, da tempestade. A Lidiane é assim, às vezes está chovendo de um jeito que eu falo: Lidiane, tu não viu a chuva de madrugada? Chuva? Eu falo: cara, tem algum problema. Não é possível não ouvir, né? Morre à noite, ressuscita pela manhã e tá tudo certo no dia seguinte, né? Então, tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho não. Eu acordo. E Jesus tem essa capacidade, a Bíblia diz que ele dormia
na parte de trás do barco e ainda com a cabeça numa almofada. E é interessante porque Marcos, ele tem um texto acelerado, rápido, rápido. Marcos está escrevendo num ritmo que é rápido, né? Tanto é que no grego tem várias expressões de cai, cai, e logo, e em seguida, em seguida, em seguida, e depois, e depois. Isso tudo é para dar dinâmica para um texto grego que naquele tempo não tem como acelerar, era assim que eles aceleravam. E tá dizendo o seguinte: tá vendo esse caos aí? Chuva, tempestade, onda forte, parece que o barco vai quebrar, a água entrando dentro do barco. Jesus está lá, dormindo, descansando tranquilo, com a sua cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram chamando: mestre, a gente vai morrer. Você não está vendo o que está acontecendo? A gente vai morrer. O Senhor não se importa. Olha que interessante. Eles não só estão com medo de morrer, mas eles também estão falando o seguinte: parece que você é indiferente a nós. Você não está se importando com o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Na verdade, no fundo, é como se estivesse dizendo assim: foi você que botou a gente nessa enrascada. Foi você que mandou a gente atravessar para o outro lado e agora você vai ficar aí dormindo? Você não vai fazer nada? É que eles eram muito respeitosos, obviamente, com Jesus, né? Eles estavam ali tratando com uma linguagem bem polida, mas eles estão dizendo: você não se importa que a gente morra? Vai morrer todo mundo, você não está vendo isso aqui acontecendo? E aí Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou. E houve grande calmaria. O vento parou, as ondas baixaram e o barquinho ficou estável de novo. Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Vocês não têm fé, não? Estão com medo do quê? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Quem é esse homem? Curar enfermo? Alguns judeus do tempo de Jesus faziam. Por incrível que pareça. Tinha um grupo de judeus que praticavam cura, isso é relatado nos textos do primeiro século, eles curavam pessoas. Fazer alguns milagres e sinais eles faziam. Agora, parar o mar, uma tempestade e o vento, ninguém nunca viu esse negócio, nem eu queria ver. Quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. O oposto da fé não é dúvida. O oposto da fé é o medo. O oposto da fé não é dúvida. Não é duvidar. O que se opõe à fé é o medo. É interessante que tem um teólogo chamado Tertuliano que ele diz o seguinte: eu creio porque é absurdo. Eu creio porque é absurdo. Não dá para entender tudo de Deus, mas mesmo assim eu creio porque é absurdo. E aí quando a gente lê esse texto, a gente encontra 3 realidades aqui. 3. O mar, que para o tempo de Jesus, talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, mas a Tsaleia era a morada dos demônios. Vocês sabem que a cultura grega, ela surgiu bem antes de Jesus nascer, né? No século 6 a.C., depois ela foi ganhando força, especialmente com Alexandre o Grande. Eles tinham muita força e na cultura grega havia uma ideia que era o seguinte: os demônios, os titãs que criaram o mundo, que eram muito poderosos, foram presos no fundo do oceano, no fundo do mar. Estavam lá presos, né? E eles acreditavam, e surgiu uma ideia de que o mar é a morada dos demônios. Não é à toa que quando o endemoniado de Gadara tá lá estribuchando, Jesus vai libertar ele, a Bíblia diz que os demônios entram nos porcos e eles caem aonde? No mar. Porque o mar era a morada dos demônios. Era o poder que ninguém chegava perto. Por exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Jó, tem uma serpente marinha chamada Leviatã.
Leviatã não é o nome, em primeiro lugar, do livro do Thomas Hobbes, né? Mas é um demônio marinho, um poder marinho que governava os mares. O Kraken, por exemplo, na cultura grega, você tem várias imagens de seres míticos marinhos dentro do oceano. E por que eles acreditavam nisso? Porque o oceano é um lugar misterioso, um lugar que trazia um fascínio. E eles acreditavam que o mar era a morada dos demônios e significava também o caos. O mar significava o caos e a morada dos demônios. E essa é a primeira coisa. A segunda coisa são os discípulos, que diante do caos e diante da tempestade, diante do conflito, eles ficam com medo. Quando tem gente que, por causa da fé, diz o seguinte: se você acredita em Deus, nada de ruim vai te acontecer. Desculpa, é uma mentira. É uma mentira. Agora, a verdade é dizer, mesmo passando por dias maus, nós podemos contar com a presença do nosso Deus. Isso é verdade. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e um socorro bem presente na hora da adversidade. Nós podemos passar por muitas adversidades na vida. E vamos passar. O que nós nunca podemos nos esquecer é que Deus está conosco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um medo talvez real. O medo da morte. Eles estão vendo o barco enchendo, as ondas fortes batendo e eles estão com medo de morrer. Esse talvez seja o medo mais legítimo do ser humano. Medo de morrer. E é a condição básica da vida humana. A gente se alimenta, a gente gosta de viver, de viajar, de fazer um monte de coisa. Tem um autor brasileiro que diz que o ser humano é um cadáver adiado. Pesada essa frase. Mas o fato é que todos nós temos que lidar com o tema da morte em um momento ou outro. O fato de que a vida vai terminar em algum momento pra gente. E quando a gente pensa nisso, a fé cristã, ela não fala pra gente que a gente vai reencarnar, que a gente vai ter outras vidas. O livro de Hebreus diz que ao ser humano cabe nascer, morrer uma única vez e depois disso aguardar o juízo. É simples assim. O que significa dizer que a gente vai ter que experimentar essa realidade dura da morte. E que diante disso, nós temos aquele que vai pacificar as coisas nesse dia. Se chama Jesus Cristo. Diante da morte, nós temos uma esperança que é a ressurreição. A ressurreição. É uma coisa difícil de imaginar, porque até hoje eu não conheci ninguém que ressuscitou. Assim, Herbert, eu voltei dos mortos, e lá nesse novo mundo é assim, assim, assado. É interessante porque tem anjo com 3 asas. Ninguém nunca me contou essa história. Na verdade, as pessoas mais sóbrias que eu conheci nem visões extraordinárias tiveram. Geralmente gente meio afetada fala que viu anjo com 4 asas, que apareceu não sei quem, falou com ele. Mas assim, eu nunca vi, entendeu? Eu nunca lidei com essa realidade. Então, no que a gente acredita? Na ressurreição de Cristo. Então, diante da morte, a gente tem que confiar de que Deus estará conosco. De que Deus não nos abandonará na morte, como ele disse diante de Lázaro morto. Ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a nossa fé é uma fé da vida, que está baseada em vida. E que ainda sobre a morte está baseada em vida porque nós temos uma esperança de ressurreição. O que significa dizer isso para a gente hoje? Que existem coisas na nossa vida que podem ressuscitar agora. Existem realidades dentro de nós que podem voltar a viver. Eu não tenho dúvida de que sonhos podem voltar a viver. Eu não tenho dúvida de que pessoas que estão cansadas da vida, desanimadas, podem voltar a viver. A vida é dinâmica, a vida é viva, sabe? O problema é que quando a gente vai perdendo o desejo pela vida, o desejo de estar vivo. E o que garante que para nós a vida vale a pena? É andar com Jesus. É viver essa aventura de estar num barco tumultuado e Jesus fala, calma. Eu me lembrei de uma música antiga, eu não vou cantar ela, que diz assim, mestre, o vento balançou meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio. E é uma música bonita que fala sobre essa passagem de Jesus e que no final das contas a gente pode contar com a presença dele.
Talvez essa coisa seja a coisa mais bela do Evangelho, de que Deus não nos abandona em momento nenhum. Eu me lembro, né, assim, que em alguns momentos, no segundo ano da faculdade de teologia, eu tive um momento muito difícil, assim, estava muito angustiado, estava meio em crise, assim, né. E aí eu lembro que naquele segundo ano, eram umas 11 horas da noite, e eu botei um vídeo de uma mulher cristã que eu gostava, americana, para assistir. E ela foi contando a experiência dela com Jesus, assim, como é que ela conheceu Jesus e tal. E naquele período eu estava meio cético, assim, sabe? Aquele período que a minha cabeça estava, assim, difícil de acreditar em alguma coisa. E aí eu lembro que eu vi naquela experiência esquisitíssima, as coisas que ela conta ali na experiência dela, eu nem recomendo de alguém ouvir, era muito esquisito. Mas aquilo me encheu o coração de fé. De alguma maneira, é como se Jesus tivesse entrado no quartinho que eu morava, que a gente chamava de Pombal, que era um quarto assim que devia, sei lá, ser um tamanho desse tablado aqui, um quarto bem pequeno assim. E parecia um manicômio, todo branco, e eu escrevia na parede ainda, então assim, parecia um manicômio mesmo, sabe? Era o jeito que eu encontrava de gravar as coisas da teologia, eu escrevia, saía escrevendo, ficava escrevendo um monte de coisa. E aí eu lembro que naquele momento meu coração se encheu de fé, de graça, e eu falei assim, eu acho que Jesus está aqui comigo. A presença de Jesus está aqui comigo, dentro desse quartinho pequeno e esquisito. E aquilo me encheu tanto que eu pude prosseguir. Às vezes, o que a gente precisa é que Jesus entre no nosso coração no momento que o barco está assim, ó, tudo caótico. A gente só precisa de uma experiência com Jesus. Porque a gente fala assim, para alguém que não creu, né? Para alguém que não é crente, você precisa de uma experiência com Jesus. É verdade. Mas durante a vida cristã, a gente precisa de várias experiências com Jesus. Várias e várias. Desse renovo, de renovo e renovo. Então, se esse Jesus que acalmou o mar, que acalmou a tempestade, que organizou o caos que estava ao redor daquelas pessoas, será mesmo que ele não pode organizar a sua vida? Será mesmo que ele não pode organizar o caos do seu coração? Será mesmo que ele não pode apaziguar as coisas que estão em conflito dentro de você? Ele pode. Então aí dentro do seu coração, vai lá acordar o mestre e fala assim, mestre, eu estou padecendo aqui. Me ajuda. Dá um jeito aqui nesse caos interno que eu estou vivendo. E com certeza ele até pode falar, você não tem fé não? Mas ele vai te ajudar. Porque perceba, não foi a fé dos discípulos, não foi a coragem dos discípulos, foi o que o mestre fez que mudou tudo. Às vezes o nosso coração não tem fé e a gente está cheio de medo. Então não é a nossa fé que move a mão de Deus. Essa história de que a fé é o que move a mão de Deus é uma grande bobagem. O que move Deus é Deus. Nada move Deus. Nada mexe em Deus. Nada muda Deus. Ele é o que é, desde sempre. Agora, a gente pode orar. A gente pode pedir socorro. E ele querendo, ele mexe, ele age, ele transforma as coisas. E ele vai fazer isso. Então nessa noite, deixa Jesus entrar aí no barco chamado seu coração. Deixa mesmo. Deixa ele entrar no caos com você, porque você vai passar por uma experiência que é das mais incríveis. É você vendo tempestade apaziguando, as coisas acalmando. Aí sabe o que eu fico imaginando? Os barcos ao redor. Os discípulos lá dentro. Imagina quem está fora dizendo, Pedro, acorda Jesus. Alguém gritando, acorda ele, não sei o quê. E de repente a coisa acalmando e todo mundo fala assim, cara, que doideira. Em outro relato diz que ele andou sobre as águas. E mais, ele chamou Pedro para andar com ele. Você imagina quão maravilhoso é você olhar para Jesus andando no caos e você também aprender a andar no caos. A vida de fé é isso. Ah, Herbert, mas Pedro afundou. Tudo bem, mas ele andou. Ninguém mais andou sobre as águas. O que importa é se a gente tem um pouco de coragem. Se a gente tiver, a gente vai. Entendeu? Então não deixe o teu coração aflito, aflita, não. Deixa Jesus te chamar para andar com ele. Amém. Amém. Amém.